A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos muito alegres nesta manhã de sábado de podermos estar mais uma vez juntos com você para poder ler a palavra de Deus. Sei que você já esteve talvez aqui de segunda a sexta com a nossa irmã Manuela Barros para poder também ler o livro de Salmos, como agora o livro do Evangelho de São João. Isso é muito bom. Portanto, hoje nós estaremos lendo o livro de Jeremias no capítulo 37. Este capítulo que fala sobre a história do rei Zedequias e algo que sucedeu e a importância que nós queremos dar nesta manhã sobre a necessidade de nós nos posicionarmos diante de Deus, diante do mundo, diante da palavra do nosso Deus. Portanto, vamos ler então a Bíblia Sagrada e diz assim, capítulo 37. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias ou Jeconias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Portanto, nós vamos ver que Jeconias foi levado para o cativeiro na primeira instância e o rei da Babilônia coloca a Zedequias no lugar de Jeconias como rei de Judá. Portanto, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Ou seja, este capítulo fala um pouco antes de Jeremias estar na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito, e voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão, assim diz o Senhor. Não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Portanto, vamos dar uma paradinha por aqui para nós entendermos. Nabucodonosor havia sitiado, havia cercado a Jerusalém. E com isso, a Bíblia nos fala que o rei Zedequias pediu ajuda, não é? Para o exército de Faraó, para vir ajudá-lo, para vir socorrê-lo. O que Nabucodonosor, ouvindo que o exército de Faraó vinha, ele saiu da cidade de Jerusalém. E aquilo para Zedequias e para o povo parecia uma bênção. Ou seja, nós estamos recebendo livramento. Eles estavam atuando exatamente contrário àquilo que o Salmo dizia, não é? Que vocês não deveriam confiar em carros, nem em carruagens, nem em cavalos, não é? Mas nós faremos menção do Senhor exatamente ao contrário. Eles estavam confiando nos carros, nos soldados, nos cavalos de Faraó. E por isso Deus diz através da boca de Jeremias, ele disse: não pense vocês que somente porque Faraó está vindo socorrer vocês, que Nabucodonosor vai embora e que nada daquilo que eu falei vai acontecer. Muito pelo contrário. E Deus diz, ele não vai entrar, Faraó vai voltar para a sua terra. E a Bíblia nos diz que ainda que
aqueles caldeus ficassem somente homens transpassados, feridos, já quase morrendo, eles se levantariam e eles queimariam, porque a ordem, ou seja, o desígnio de Deus era esse, e não haveria como o povo Zedequias, aqueles príncipes, estavam tentando ir contrário àquilo que Deus já havia falado, mas não havia como. A determinação, a palavra de Deus que havia saído da boca através de Jeremias, haveria de se cumprir. Mas nisso tudo, versículo 12, como nós lemos, a Bíblia diz que Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. E a Bíblia diz, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Vamos lembrar que Jeremias está sempre dizendo para o povo: entreguem-se aos caldeus, os caldeus vão entrar, vocês é melhor se renderem a eles. Cujo o pensamento do povo era completamente ao contrário, dizendo: não, nós não vamos, Deus não vai permitir isso. E agora este capitão vê a Jeremias fora de Jerusalém e pensa que ele está fugindo para ir com os caldeus. E o que acontece? E Jeremias diz: isso é falso. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltar a Jeremias. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei meu senhor, cai a minha súplica diante de ti, não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos e vemos, não é, este capítulo, em comparação ao capítulo anterior, capítulo 36, que fala sobre o rei Jeoaquim, nós vamos ver essas duas histórias em paralelo de ambos esses reis, que ambos reinaram aproximadamente 11 anos. O rei Jeoaquim foi um rei que desobedeceu a Deus por causa da sua incredulidade. Nós vamos lembrar que os rolos do livro das palavras que Jeremias havia dito, ele cortou e ele queimou a palavra de Deus com ira, com rancor do profeta de Deus e da palavra que Deus havia e estava mandando para ele. Zedequias, por sua vez, era um rei que também desobedeceu a Deus, não por ira, mas por medo. Mas o que é que adianta? Ambos desobedeceram a palavra e foram infiéis a Deus, aleluia. E nós vamos ver que este rei Zedequias, como nós vimos, era uma pessoa inconstante, era uma pessoa que não se posicionava. Quando Deus falava para ele, Deus dizia para ele o que ele tinha que fazer, ele tomava a vez e tomava a voz juntamente com o povo, com os príncipes. Era um rei que não tinha um caráter, era um rei que não tinha uma posição, era um rei que não se situava. Ele não tinha nenhum tipo de caráter para poder dizer para os seus
príncipes para dizer para os seus capitães o que eles deveriam fazer. Às escondidas estava Zedequias perguntando para Jeremias o que é que vai acontecer. Qual é a palavra do Senhor? O Senhor tem palavra para mim? O Senhor tem palavra para este povo? E quando Jeremias dava a palavra do Senhor, ele tomava completamente o outro lado. Ele não se posicionava. Queria ouvir Jeremias, mas em segredo. Não queria que as pessoas pudessem ver o que ele estava fazendo, o que é que ele estava, o medo que ele estava sentindo, e por isso estava buscando a voz de Jeremias às escondidas. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela sempre nos coloca e sempre nos manda a nós tomarmos uma posição. É importante nós nos posicionarmos. Não existe meio termo. É como nós dizemos, sai de cima do muro, por favor. Porque você ou está de um lado ou você está do outro. Ou você vai no time da direita ou você vai no time da esquerda. Ou você está com Deus ou você está com o mundo. Ou você é luz ou você é trevas. Não existe meio termo para o reino de Deus na Bíblia Sagrada, aleluia. E em toda vez na Bíblia nós vemos Deus chamando o homem a se posicionar. Porque quando nós vemos e lemos em Josué capítulo 24, versículo 15, Deus, através de Josué, disse, escolhei vós a quem servis. Se vocês pensam que Baal é Deus, então sirvam-o. Mas se vocês acham que Deus é Deus, então sirvam. Não fique no muro. Se posicione, se coloque, tome a sua posição e zele por ela. Não vá, como nós dizemos no ditado, né? Maria vai com as outras. Não, porque o irmãozinho A ou B fala assim, eu vou do lado dele. Não, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na terra. E é importante que, acima de tudo, nós possamos nos posicionar. Aleluia! Posicionar na verdade, posicionar na palavra, posicionar no nosso andar, posicionar no nosso caráter cristão, posicionar em nossa vida cotidiana, na palavra, com os nossos irmãos, na igreja, no nosso trabalho, aonde nós caminhamos. Aleluia! A Bíblia nos diz em Apocalipse 3:16, aquela igreja de Laodiceia, que nem era fria, nem era quente, e Deus disse, porque vocês não são nem frio, nem quente, eu farei o quê? Eu vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Não existe meio termo no reino de Deus. Não existe meio crente ou meio mundo. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Aleluia. A Bíblia nos diz em Mateus 5:37, Jesus dizia, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Aleluia. A Bíblia também nos fala, Tiago 1:8, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Que esta passagem, este versículo, este capítulo de Jeremias, que mostra a Bíblia Sagrada é linda, meus queridos e amados irmãos, porque ela não esconde erro de ninguém, ela não esconde nada, engano de ninguém, ela deixa clara quem é e quem não é. E a Bíblia nos fala de que este rei, Zedequias, foi um rei que nunca se posicionou, queria ouvir a palavra de Deus, mas preferiria a fama do povo, preferia ser lisonjeado pelo povo, preferiria ficar com os que os demais queriam e o desejo que eles tinham no seu coração, acusando, ferindo, colocando na prisão o homem de Deus que estava ali exatamente para poder ajudá-lo se ele quisesse ser ajudado. Portanto, a palavra de Deus fica para nós. O profeta Jeremias estava certo, ainda que na prisão, ainda que ele estava ali naquele lugar, ele pediu àquele rei, por favor, não me mande de volta. E quando nós chegarmos no capítulo 38, nós vamos ver que este rei simplesmente lava as mãos de fora e permite que as pessoas façam de Jeremias aquilo que ele queria. Por quê? Porque ele era um homem que não tinha
caráter. Era um homem de coração dobre. Era um homem que não sabia se posicionar na vontade de Deus. Assim que Deus nos guarde, amada igreja do Senhor, amado irmão, amada irmã, que nestes últimos dias da igreja aqui na terra, nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Se o nosso sal não tiver posição, se o nosso sal for insípido, a Bíblia diz, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Aleluia. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.